deixou o seu lugar, fugindo da seca junto com os seus familiares, e fizeram que Aracaju sua morada. Uma companheira que tanto nos orgulha pela sua trajetória de luta e dedicação militante por o Brasil e o mundo socialista. Aquela que, apoiada por todos nós, tem o desafio de chamar as trabalhadoras e os trabalhadores da cidade do campo a fazer uma rebelião e uma revolução socialista. A nossa companheira Vera, a nossa velhinha, a nossa grande pré-candidata a presidenta da República, nordestina, sergipana, e eu reivindico aracajuana. Boa noite, companheiras, boa noite, companheiros. Eu tenho achado muito engraçado esse negócio. É a primeira vez que eu vejo as pessoas dizerem o seguinte: eu sou pernambucana mesmo, eu nasci no sertão de Pernambuco, num lugar chamado Cercadinho. Se você chegar lá, ninguém me conhece não, vão saber que eu sou filha de Terezinha de Perpétua, que na verdade nem conhece minha mãe, conhece mesmo a minha avó, porque era parteira lá do povoado. E agora que sou candidata aqui à presidência da República e moro há muitos anos aqui em Sergipe, aí o pessoal agora começa a dizer o seguinte: não, mas você tem muitos anos que mora aqui, não dá mais para você dizer que é pernambucana, você é sergipana. Dá mesmo não. Dá mesmo não. Teve um que disse o seguinte: você já recebeu o título de sergipana? Eu disse: não, mas eu não preciso de título, eu já estou aqui há tanto tempo, cresci, trabalhei, minhas filhas nasceram aqui, minha neta nasceu aqui, minha vida é aqui, meus companheiros estão aqui, eu sou pernambucana, eu sou sergipana, eu sou paraibana, eu sou brasileira, eu sou internacional, porque a classe trabalhadora não tem fronteira. Nós somos, a nossa classe é internacional, é explorada em Sergipe, é explorada em Pernambuco, é explorada no Brasil, é explorada no mundo inteiro, independente da fala que a gente fala, independente da cor que a gente tenha, a nossa luta é uma só, contra o sistema capitalista. E é para isso que nós vamos fazer essa discussão aqui na noite de hoje, tá certo? Eu só queria pedir um pouquinho de paciência. Porque é o seguinte, já está todo mundo meio que com fome. Esse negócio aqui já está demorando para danar, né? A criançada já está impaciente. E a gente tem um povo ali que diz que está doido para dançar um forró. E não sou eu aqui que vou atrapalhar ninguém, tá? Então vamos fazer um acordo que é o seguinte: vou conversar rapidinho e depois a gente vai seguir com as nossas atividades. Primeiro que a tarefa que o PSTU me deu é uma tarefa imensa. Eu sei e já disse isso a outros companheiros no dia do lançamento do ato lá em São Paulo, do lançamento nacional, e preciso dizer isso aqui a vocês. É uma tarefa imensa, é uma tarefa grandiosa, que me causa muito orgulho, mas que ao mesmo tempo joga sobre as nossas costas, tanto a minha quanto a do companheiro Hertes, mas também de Gilvani e dos companheiros que estão aqui, uma tarefa muito grande. A única coisa que nos consola, digamos assim, que nos dá força, é que nós sabemos que nessa luta nós não estamos sozinhos. Nós podemos contar aqui com os companheiros, com as companheiras, que eu sei que fizeram um sacrifício danado para estar aqui na noite de hoje, prestigiando as nossas candidaturas, a nossa pré-candidatura, o lançamento do nosso livro e o lançamento do nosso manifesto. E essa não é uma tarefa qualquer, não é uma tarefa secundária, porque muita gente saiu direto do trabalho e veio para cá. Verônica, Viviane, né? Natália, são minhas filhas, minhas irmãs, meu companheiro ali que está ali, Vitor, Dona Vicência, que poderia estar em casa, está aqui. Muito obrigada a todos vocês que vieram do interior daqui do estado. Paulo Gico, que se envolveu aí na organização das companheiras e dos companheiros do campo, para trazer aqui na noite de hoje. Quero deixar também os companheiros do SOS Emprego, Dora, que é minha vizinha, minha companheira.
os companheiros do Sindipetro, com os quais lutei e trabalhei lutas são quase 30 anos. E trabalhando diretamente lá no sindicato foram quase 16 anos. Com eles aprendi muito e tenho certeza que aprendemos juntos muitas lutas, nas lutas que travamos. Muito obrigada a todos vocês. E para não incorrer no erro de deixar ninguém de fora, fico agradecida a cada homem, a cada mulher, a cada criança, a cada jovem que está aqui na noite de hoje, tá? Muito obrigada. Olha, companheiros, nós estamos vivendo um momento que não é nada fácil. Nós estamos vivendo um momento de intensa crise econômica. E não é, a gente sabe disso, não é porque dizem na televisão, é porque a gente sente, é porque a gente vive. A gente sabe o quanto é difícil, o companheiro estava aqui falando de um feixe de lenha. Sabe o quanto é difícil, o quanto a gente fica com o coração na mão quando o gás está perto de acabar. Porque é caro e a gente não sabe se tem um dinheiro para comprar o gás no dia que ele faltar. Ou não é assim? Ou quando chega a água, a conta da água, a conta da luz, e a gente vê o salário e não dá para pagar. A gente tem que escolher entre um e outro, e muitas vezes chega o corte na nossa casa e nem pergunta por que a gente não pagou. Ou quando a gente vai no supermercado e a gente tem que escolher quais são os alimentos que a gente tem que comprar de acordo com o dinheiro que a gente tem e não de acordo com aquilo que a gente poderia comer. Porque a gente não come o que a gente quer, a gente só come aquilo que a gente pode comprar. Não é assim? Do mesmo jeito que nós vivemos numa sociedade onde a gente não vai onde a gente quer, a gente só vai até onde a gente pode e o dinheiro dá. Muitas vezes a gente anda a pé porque não tem dinheiro para pagar uma passagem, que é cara. Ou então vai de bicicleta. E não é pouco número, e não é pequeno o número de acidentes com mortes que acontecem aqui nesse estado e nesse país, de trabalhadores que saem para trabalhar de bicicleta, são atropelados na ida ou na volta ao trabalho. Não é assim? Essa é a nossa vida. E temos dois pesadelos. Costumo dizer, um é quando a gente está trabalhando. O pesadelo de quem trabalha na iniciativa privada é o seguinte: você está trabalhando hoje e morrendo de medo de perder o emprego amanhã. E o outro não é nem pesadelo, é o desespero mesmo, que é de você estar desempregado, de só chegar na sua porta a necessidade, entra dia e sai dia, e você não tem o salário para satisfazer as necessidades suas e de sua família. E muitas vezes, na condição de trabalhador, você pega qualquer coisa para vender, para trazer o pão para casa, e você é tratado como bandido. Porque é preciso que você pague uma taxa para a prefeitura, é preciso que você tenha espaço para você vender, é preciso que você tenha permissão. É assim que são tratados aqueles que fazem bico, aqueles que vivem no comércio informal. Não é assim? Ou então quem trabalha no campo não tem condições de cultivar a terra. E muito jovem sai da sua terra e vai para as grandes cidades, e nas grandes cidades vão viver na periferia porque não podem ficar na sua terra. Ninguém gosta de sair do seu lugar. Ninguém. Muitas vezes a gente é arrancado da terra onde a gente vive, do lugar onde a gente vive, porque a gente não tem condição de sobreviver nela. E vamos amargar a vida difícil na cidade. E vou lhe dizer uma coisa: a vida na cidade, para quem é pobre, para quem é desempregado, não tem uma casa para morar, é difícil. Olhe só a tragédia que se abateu sobre os moradores daquele prédio lá em São Paulo, anteontem. Pais e mães de família com seus filhos nas praças ao relento, porque não tem onde morar, e viu aquele prédio desabar. Nessa situação nós temos em nosso país mais de 6 milhões de pessoas. Mais de 6 milhões de pessoas. Sem um canto para morar. Um lugar para morar. Um lugar para você voltar. E você vê o desespero e o flagelo que é isso. E essa mesma sociedade que produz essa quantidade
de gente desempregada, essa quantidade de gente sem casa para morar, essa quantidade de gente que vive esse pesadelo do desemprego, essa gente que vive com um salário arrochado, essa gente que busca todos os dias a sua sobrevivência, é a mesma sociedade que do outro lado produz meia dúzia de pessoas, meia dúzia é 6 mesmo, 6, meia dúzia de pessoas que fica com metade da renda de tudo que é produzido nesse país. Está errado? Está certo um negócio desse? Não está certo. E o que é pior, toda a riqueza que ele tem é resultado do trabalho que é nosso, não do trabalho dele. Então nós só temos o direito de trabalhar. E nem todo mundo tem o direito de trabalhar. Só alguns têm o direito de trabalhar. E o resultado do nosso trabalho nem fica conosco. O resultado da riqueza que nós produzimos vai parar na mão de outras pessoas. Vai parar na mão dos grandes empresários, dos grandes latifundiários, dos grandes comerciantes, dos grandes industriais. É por isso que nós dizemos que para resolver o problema que nós vivemos, para satisfazer as necessidades que são nossas, nós precisamos mudar a lógica de funcionamento dessa sociedade. Porque essa é a lógica de funcionamento da sociedade capitalista. Ela tem uma função, ela funciona para garantir o lucro. Quando alguém monta um negócio, é para gerar lucro. Não é porque fulano está desempregado e é para lhe dar um emprego, não. Ele só lhe dá um emprego para gerar lucro para ele. Então o que ele precisa essa é a lógica dessa sociedade. E junto com isso ainda tem a corrupção. Junto com isso ainda tem a corrupção. Só que junto de um corrupto, como está infestado lá em Brasília, que é assim, a maior concentração de ladrão por metro quadrado, que é lá naquele Congresso Nacional e naquele palácio, junto com eles, por trás dele tem as grandes empresas. Porque por trás de Temer, por trás de Renan, por trás de Sarney, por trás de Collor, por trás de Jucá, por trás de Lula, por trás de todo esse pessoal, tem a Odebrecht, tem a OAS, tem a Camargo Correia, tem o Itaú, tem o Bradesco, que foi para esses senhores que eles governaram durante todo esse tempo, tirando do nosso lombo. Do nosso lombo. Então a desgraça que nós amargamos é o resultado do luxo que esses senhores têm. Então quando a gente diz que nós precisamos buscar o que é nosso, nós não estamos tomando nada do que são dos ricos. Nós estamos buscando o resultado do nosso trabalho que eles se apossaram. Então nós vamos buscar. E nós só podemos fazer isso de uma forma: rebelados. Nós precisamos nos rebelar nesse país para não passar fome. Nós precisamos nos rebelar nesse país para não morrer nos hospitais públicos. Nós precisamos nos rebelar nesse país para ter terra para plantar. Nós precisamos nos rebelar nesse país para que a gente não chore a morte dos nossos filhos, porque a polícia vem, carrega ele e mata na nossa frente. Uma mãe não nasceu, nem um pai nasceu para enterrar um filho que é assassinado, seja pelo crime ou seja pelo braço da polícia. Nós não podemos, nós precisamos nos rebelar. Essa é a nossa tarefa. Para ter sossego, para ter um lugar, para ter um canto, para ter paz. Porque eles roubam a nossa paz, eles roubam os nossos sonhos, eles roubam a nossa tranquilidade. Nós precisamos descansar a carne, nós precisamos descansar o nosso espírito. E nós só podemos fazer isso quando nós destruirmos a sociedade capitalista. Quando a gente puser abaixo o Estado capitalista. Quando a gente construir uma sociedade nossa, que é a sociedade socialista. Quando a gente fizer uma revolução socialista. Quando a gente fizer uma rebelião, que a gente organize os de baixo para derrubar os de cima. Porque a gente só vai ter atendido às nossas necessidades quando os de baixo se levantarem e derrubar os de cima. E vou lhe dizer uma coisa: quando a classe trabalhadora se levantar, pobre e preta como ela é, não vai ficar um único rico de pé nesse país. Não vai ficar um único rico de pé na América Latina. Não vai ficar um único rico de pé no mundo. E aí nós não teremos mais flagelados como temos aos milhões na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Nós queremos um outro futuro. Nós queremos uma outra vida. Nós queremos a tranquilidade de trabalhar e voltar para casa.
E tem possibilidade de fazer isso, tem riqueza para isso, nós podemos fazer isso, só nós podemos fazer isso, porque só nós trabalhamos. Eles não trabalham, eles não sabem dar um prego numa barra de sabão, eles não sabem apertar uma arruela. Não sabem, eles não sabem enfiar uma linha numa agulha, não sabem, eles não sabem assentar um tijolo, eles não sabem traçar uma massa, eles não sabem pegar numa enxada, porque esses senhores não trabalham, eles são treinados para explorar a gente, são treinados para isso. Pois muito bem, vamos acabar com essa farra, nós vamos nos rebelar e nessa sociedade todo mundo vai trabalhar. Todo mundo vai trabalhar. A jornada de trabalho tem que ser aquela onde todo mundo possa trabalhar. Só fica em casa os idosos, as crianças e os doentes. O restante trabalha. E o resultado do trabalho tem que ser dividido para todo mundo. Para todo mundo. Porque aí ninguém passa fome. Pode não ter rico, porque não vai ter pobre. Não vai ter ninguém com um monte de terra, porque não vai ter sem terra. Entende? É inadmissível a realidade que nós vivemos. É inadmissível. E só nós podemos mudar. E essa é a tarefa que nós do PSTU queremos cumprir nessas eleições. Não há de dizer que nós temos ilusão de que nós vamos na urna resolver o nosso problema. Não vamos. As nossas necessidades não cabem numa urna. Não cabem. Nós precisamos pegar esse manifesto que os companheiros têm aqui. Esse manifesto. Ele não é um programa eleitoral, ele é um projeto de saída para a solução dos problemas da nossa classe. Leve para sua casa, mostre para os seus amigos, mostre para os seus vizinhos, para os seus companheiros de trabalho, com as pessoas que você conversar, em todos os cantos desse país. E vamos construir onde a gente tiver, vamos nos organizar onde a gente tiver, para que nós possamos ter, como resultado do nosso trabalho, construir uma sociedade que seja nossa, uma democracia que seja nossa, um Estado que seja nosso. E isso não se dá através das eleições. Essa tarefa, ela começa agora, ela vai para as eleições e para depois das eleições. Então aqui o chamado, meus companheiros, é que o voto que vocês podem dar é nesse projeto aqui. É nesse projeto. Essa é uma tarefa. Não é uma tarefa minha, não é uma tarefa do PSTU, é uma tarefa da classe trabalhadora da cidade e do campo. Porque aqui nesse país é preciso se fazer uma revolução, sim. Revolução porque a gente não tem um outro jeito. Rebelar-se porque a gente não tem uma outra forma. A gente para lutar não é porque a gente gosta, não, é porque a gente precisa. Ninguém vai para debaixo de uma lona porque gosta, não, é porque precisa. A gente vai lutar na frente de uma termoelétrica não é porque gosta, não, é porque precisa. Então nós precisamos nos rebelar nesse país para construir uma sociedade que seja nossa. E esse é o momento da gente fazer esse chamado, porque nós não aguentamos mais tanto ataque, tanto dos partidos que se dizem da direita, mas todos aqueles que se dizem da esquerda, que estão todos juntos do mesmo lado, que sempre governaram para os ricos, que sempre estiveram do lado deles, que se lambuzaram na lama da corrupção e que vem dizer agora que a saída para os nossos problemas está nas eleições. Não está nas eleições. A saída dos nossos problemas está na nossa organização, está na nossa luta direta, está aqui nas mãos de cada companheiro e de cada companheira. Aqui nós não somos concorrentes, aqui nós somos aliados. Os nossos inimigos são os grandes empresários, são os latifundiários, são os banqueiros e são também as direções traidoras. Porque as direções traidoras que estão no meio do movimento é um dique de contenção para o desenvolvimento da luta da classe trabalhadora. Então aqui a nossa luta é contra os traidores da nossa classe, a pelegada da nossa classe e contra a burguesia, e vamos construir uma sociedade que seja nossa. Vamos organizar nossos conselhos no lugar de trabalho, de estudo, de moradia. Vamos pegar o manifesto e discutir, vamos construir a luta e vamos construir uma revolução nesse país, porque essa é a nossa tarefa, esse é o chamado que nós fazemos. Muito obrigada e vamos nos divertir. É isso aí, companheira.
Valeu, companheira Vera. E vamos juntos à luta. Para as entidades. Vamos agradecer aqui as entidades e pessoas, tá, que compareceram ao nosso evento. Mais uma vez queremos agradecer as entidades, né, o Sindicagese, Sindipetro, petroleiros que aqui estão presentes da velha guarda, aposentados ativos, oposição aos Correios, oposição aos serviços públicos federais, SOS Emprego Rosário do Catete, Laranjeiras, Fernando Amaral, ao companheiro guerreiro Fernando Amaral, ex-sindicalista, radialista, petroleiro aposentado. Fernando, meu irmão, obrigado pela presença, um abração. Vitório, advogado, petroleiro, Alisson, da Vic.com, Vicência, servidora pública, aposentada, lutadora desde a ditadura, Sindimarketing, aqui também presentes os companheiros do Sindimarketing, companheiros do Sindifisco também aqui presente. Nosso muito obrigado pela presença de todos. MML também aqui presente, esqueceram aqui de colocar, não pode esquecer. Esse movimento não pode esquecer de jeito nenhum.